Olá, esta é a quinta aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar estudando o caderno São Paulo Faz Escola. Nós vamos ver mais uma representação gráfica dos dados de um conjunto numérico qualquer, tá? Então, as atividades que nós vamos fazer se encontram a partir da página 177 do caderno São Paulo Faz Escola. Bom, como todos os diagramas, ele tem na apostila tem uma pequena introdução, né? E depois nós vamos fazer o aprofundamento do que é esse diagrama, né? Então, um diagrama chamado de box plot ou diagrama de caixa. Tá? Eu vou sempre usar o nome do português, afinal nós estamos no Brasil. Esse é um tipo de gráfico estatístico que representa os dados por meio de um retângulo constituído por quadris. A gente viu isso daí no tema anterior, né, que era separar os dados usando Q1, Q2, Q3, né, que são os quadris. Só para lembrar, a gente pega o conjunto de dados e divide em 4 partes, né? Então, cada parte vai representar um quarto, né, ou seja, 25% dos valores do conjunto de dados, tá? Então, só para lembrar essa parte aí que nós já fizemos. Objetivando fornecer informações sobre a variabilidade dos dados e valores atípicos, né? Então, assim, os valores atípicos, basicamente, né, a gente vai conseguir construir através desse diagrama, a gente vai ter os valores que a gente chama de dispersão, né, que vai falar um pouquinho aí, né? As dispersões seriam o quê? Seriam os valores que estão distantes do conjunto de dados, igual a gente viu. Como a gente fez usando o cálculo, a gente usou o cálculo do desvio padrão, que vocês devem se recordar, né? Nesse tipo de diagrama você consegue analisar a dispersão dos dados sem a necessidade de calcular o desvio padrão, tá? Então ele vai ajudar bastante nesse caso aí, né? É um pouquinho demorado para fazer, dependendo da situação, tá? Mas aí a gente vai ver aqui, tem um exercício, um exemplo que eu vou fazer, e vai ficar dois exercícios para vocês terminarem, né? Mas vamos lá. Que podemos influenciar o cálculo das medidas como a média, né? O box plot utiliza 5 medidas estatísticas. O primeiro quadris, a mediana, que seria o segundo quadris, que é 2, e o terceiro quartil seria o mínimo e o máximo. Já falando aqui, o mínimo e o máximo, o limite mínimo e o máximo, que ele vai analisar um conjunto de dados, vai ver basicamente os valores concentrados, né, as medidas de tendência central. E aí ele tem o limite máximo e o limite mínimo. Não necessariamente será o final do conjunto ou o último valor, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto numérico começando com 0. Não necessariamente o valor mínimo analisado dentro desse diagrama vai ser o 0, né? Esse 0 ele pode ser um ponto que ele falou aí, um valor atípico, ou seja, um ponto fora da curva, né? E aí a gente não vai chegar a esses valores aí, tá? O conjunto dessas medidas fornece evidências acerca da posição, da dispersão, é o mais importante aí que a gente vê, a simetria dos valores atípicos entre parênteses, ou não necessariamente, os valores extremos, né? E atípicos, tá? Bom, aqui tem uma representação do que seria o diagrama de caixa, né? No meio ali a gente tem o retângulo que ele falou no começo. Esses serão os valores que vão concentrar aí, né? Que é as medidas de tendência central. Tem lá o limite superior, que é o valor máximo dentro do diagrama, e o valor mínimo dele dentro também do diagrama. Significa dizer que pode ter valores que estão abaixo desse limite inferior e pode ter valores que estão acima desse limite superior. Como ele é dividido em quartil, significa que cada trecho
corresponde a 25%. Então, esse primeiro pedaço, 25% dos dados, esse segundo pedaço, 25% dos dados, esse daqui, a primeira parte aí do retângulo, 25% dos dados, e a parte final, 25% dos dados. Ou seja, os dados que estão no meio, eles serão concentrados 50% do valor, ou seja, metade dos valores ficarão concentrados dentro desse retângulo aí, né? No meio lá a gente tem a mediana, não necessariamente a mediana igual, eu acho que dá para perceber bem no desenho que está aí na apostila, né? Não necessariamente a mediana vai ficar bem no centro, né? Pode ser que fique um pouquinho abaixo, pode ser que fique um pouquinho acima, né? E aquele QD ali eu já vou explicar, que é o desvio, né? Que ele vai colocar aqui pra gente para poder ver, que é os valores que vão ficar concentrados aí no meio, tá? Bom, esse limite superior, ele tem a ver com o terceiro quartil, tá? Que ele tem um valor máximo aqui, ó, ele vai chegar a 1,5 vezes maior do que o Q3. Já vou usando já as abreviações, né? Vamos imaginar que a gente fazendo estudo aí de um dado qualquer, esse retângulo, o valor é 30, tá? Então assim, começando do quartil 1 até o quartil 2 dá 30, tá? Então o limite superior sempre vai ser 1,5 vezes a mais do que isso daí. Por exemplo, se está a 30, eu vou fazer uma vez, né? E mais meia, ou seja, ele vai chegar no máximo de 30, no máximo até 45, né? Vou ter que somar 45, que é o 30 ali, né? Que eu dei como exemplo, né? Então vai ficar no máximo, limite superior, no máximo até 75. E a mesma coisa vai acontecer com o inferior, né? Então o inferior vai, vamos por, usando o mesmo exemplo, 30, né? Ele vai estar 1,5 vezes menor do que esse valor aí que está dentro do desvio das medidas de tendência central aí, né? Então abaixo dele, usando, por exemplo, um exemplo vai vou usar vou usar ali 50, vai, por exemplo, né? 60, vai. 60 fica melhor da gente fazer. Então vamos imaginar que dentro do retângulo ali é 60. Abaixo daquilo ali, né, vai ter 1,5 vezes. Como se eu pegasse esse pedacinho que está aí e contasse 1,5 vezes agora para baixo, né? Então 1,5 vezes, aí eu vou descer esses valores um pouquinho para baixo, tá? Esses valores pode ser apresentado na posição vertical, igual está aí, e na posição horizontal. Então, basicamente, esse diagrama ele vai ser representado numa reta numérica. Obviamente, essa reta numérica tem o gráfico aí, né, com os valores e tal, aí depende da escala que vai fazer, sei lá, de 10 em 10 e tal, e a gente vai analisando os valores aí de acordo com o exercício, tá? Bom, tem um exemplo na apostila, não sei se vocês pegaram o material, a gente vai fazer, que eu acho que com o número vai ficar mais fácil, se vocês quiserem fazer essas anotações aí para saber como funciona, porque vai ficar para vocês poderem fazer como lição de casa, tarefinha do lar, né? Então vamos lá. Então, aqui são as posições dos quatris, né? Q1, Q2, Q3, tá? Que é a de abreviação, né? Só para lembrar, o quartil aí seria dividir o conjunto de dados em 4 partes, né? Fornece evidências sobre o nível. Então, aquele Q1, Q2 e Q3, ele vai estar o nível, né? Então, como está 25% para cada, né? Então, vai ter um nível de 25% para passar para o próximo nível, né? E assim sucessivamente, tá? Os comprimentos das caudas e as distribuições das linhas que vão do retângulo aos valores atípicos. Esses valores atípicos são chamados de outliers, que é pontos fora da curva. Então a gente vai analisar dentro do conjunto de dados alguns valores. Pode ser que alguns valores fiquem abaixo ou acima do limite inferior e do limite superior. Esses valores que ficarem fora desse diagrama, eles são chamados de pontos fora da curva, tá? De modo geral, um ponto será considerado
fora da curva, quando estiver fora do intervalo denotado do limite inferior ou do limite superior. Aqui na parte da apostila, como o limite inferior ele está 1,5 vezes do box que vai ficar lá no meio, né? Então a gente já tem uma formulazinha para fazer mais rápido, né? Então a gente vai pegar o Q1, que é um valor qualquer, por exemplo, 10, né? Fazer 1,5 vezes aquele box, né, que é o intervalo de variação que fica lá no meio. Então aí a gente vai calcular até quando esse gráfico vai ter o seu limite inferior. E a mesma coisa no superior, só que no superior vai ser mais, né? Vai ser 1,5 vezes a mais. Então é como eu pegasse aquele box que está lá no meio, somasse 1 vez e mais metade para achar o superior. E no inferior eu teria que subtrair esse valor, tá? A posição central, ou seja, ali vai dar uma clara representação dos dados que estão no meio, né, desse conjunto de dados. Então vai ficar na posição central dentro daquele retângulo, né? Vai ficar a mediana e a dispersão, né, chamado também de aquele que, né, tá, o desvio interquartílico, quartílico, isso, agora eu falei corretamente, né? E aí aquele desvio vai estar dentro daquele box que a gente vai ver, né? Como são valores, vamos supor que o box começa no primeiro Q1, começa no 20 e o último vai até o 40, então a variação lá 20 até 40 vai dar 20, né? Ou seja, 40 menos 20 é igual a 20, né? Então aqui está as informações e aqui a gente faz a subtração simples para saber a variação. Acho que com os números vai ficar um pouco mais claro a ideia. Aqui tem um exemplo na apostila, ele pede para a gente construir o box plot, passo a passo, de uma tabela que tem 22 funcionários de uma loja de artigos esportivos. As idades aí, né, já estão organizadas em uma ordem crescente, e aí a gente vai construir o diagrama de caixa, né, ou box plot, destas informações. Então aí a gente vai analisar o Q1, Q2, mediana, tal, ponto máximo, ponto mínimo. Eu tive que fazer algumas modificações porque na apostila veio com alguns erros, mas vamos lá, né? A gente já está acostumado com isso. Então aqui, primeiro organizei os dados e agora nós vamos separar o Q2, que seria a mediana, né? Como são 22 dados, então a posição central encontra-se, né, na 11ª e na 12ª. Então seria aqui, certo? Como a gente tem uma medida par dessas informações, então nós vamos ter que fazer a média desses dois números que está na 11ª e na 12ª posição. Como é 21 e 21, né? Fazer a média de 21 e 21 é tranquilo. 21 mais 21 dividido por 2 é o próprio 21. Então, a mediana desse conjunto de dados é igual a 21. Agora nós vamos fazer o Q1 e o Q3, né? Para já achar aonde que vai começar aquele box que vai ficar no meio lá, aquele retângulo que vai ficar no meio. Onde que ele vai iniciar e onde que ele vai terminar. Como a gente já identificou a mediana, então fica 11 números antes e 11 números depois, né? Como que nós vamos fazer para calcular o Q1? Na primeira parte do conjunto de dados, nós vamos calcular novamente a mediana. Nós vamos achar o valor que está no meio, obviamente, quando os dados estiverem organizados, mas no exercício que a gente vai ter também vai estar organizado em uma ordem crescente. Então, se são 11 valores, não é? A posição que está no meio seria a 6ª posição, não é isso? Então, eu tenho a 6ª posição, que é esse número aqui, certo? E aí, antes e depois dele, a gente vai ter um conjunto de dados, né? Então, seria o 20, tá? Que é o Q1 aí, tá? E depois fazer a mesma coisa
no segundo conjunto de dados, né? Que seria os 11 números que ficaram depois. No total são 22, não é? Então nós vamos achar lá a sexta posição, que é o Q3, que está ali, né? Nesse caso, como é uma quantidade de números ímpares, né? A gente não precisa se preocupar em fazer a média, porque já identificamos a posição central pela organização dos dados, né? Então fizemos a identificação do box, aí, os valores que vão ficar lá no meio, certo? Agora nós vamos fazer o cálculo do limite superior e do limite inferior, usando aquelas fórmulas que estão já na apostila, né? Que é uma vez mais o desvio interquartílico, né? Que é o dq, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar onde que começa o primeiro intervalo e aonde que ele termina. Qual é a variação daquele desvio, tá? Então o Q3 a gente fez lá, deu 25, não é? E o Q1 deu 20. Fazendo a subtração, a gente acha a diferença dos dois. Eu fiz o passo a passo aí, né? Mas obviamente que dá para perceber, sem fazer cálculo, que a variação aí é 5. Ou seja, aquele desvio, né? O dq, tá? Do box lá vai ter um intervalo de 5 unidades. Agora nós vamos fazer o limite inferior e o limite superior. Limite inferior, eu vou pegar o Q1 e vou subtrair uma vez e meia o valor que deu na variação lá do dq, tá? Então fazendo o cálculo, tá aí o passo a passo, né? Eu vou ter o limite inferior igual a 12,5, certo? O que acontece aí nesse caso? Nesse caso do 12,5, a gente percebe na tabela que foi apresentada no exercício que a menor idade é 18 anos. Então eu não vou fazer isso aí até 12,5. Vou fazer somente até o 18, porque não precisa ir até esse valor, né? Então a gente tem que analisar as informações, às vezes a gente não vai usar todos os dados, né? Agora no caso do limite superior, pegando o Q3, né, que é o terceiro intervalo lá dos dados lá, que é o 25 que a gente identificou no conjunto de dados. Vou fazer agora a soma de 1,5 vezes o 5, que é o valor do dq, tá? Então aí, fazendo o cálculo, a gente vai achar que é 32,5. O que acontece? A gente vai perceber lá na tabela que tem alguns valores que estão acima desse limite superior, que é esses valores que a gente identifica como os pontos fora da curva, tá? E aí a gente vai representar esses valores aí, certo? Bom, neste exemplo, a representação da apostila veio desta maneira aqui, né? Da maneira horizontal, tá? Mas tanto faz a maneira, não pode fazer ele em pé ou deitado, né? E aí eu usei, vocês vão perceber que está um pouquinho fora, assim, as unidades, né? É porque na apostila veio com alguns erros, eu tentei adaptar aí para ficar mais fácil, mas acho que dá para entender. Então vamos lá, o limite inferior, a gente percebeu que era até o 12,5, como a idade só vai até 18, então eu parei no 18, não preciso fazer até lá. O Q1 foi o primeiro valor que a gente identificou, né, que é o primeiro intervalo de 25% dos valores, não é isso? O Q2 é a mediana, que nós fizemos através da média de 21 mais 21. O Q3 é o segundo intervalo das médias, não é? Da mediana, né? Depois que eu achei a posição central, sobraram 11 números, eu achei novamente a mediana. Então a gente percebe que a variação principal dos valores está ali no meio de entre 20 e 25, 50% dos valores estão aí, tá? E aí depois a gente achou o limite superior, que foi até 32,5, né, que foi feito o cálculo lá. O que a gente percebe? A gente percebe que, pelo conjunto de dados que foi apresentados, a gente tem dois valores que estão fora da curva, né? Ou seja, eles estão dispersos. E aí, nesse tipo de diagrama, a gente consegue analisar isso daí sem precisar fazer o desvio padrão, tá? Então, a gente faz dessa maneira
É um pouquinho trabalhoso, mas não é muito difícil. A representação desses pontos fora da curva, a gente usa esse símbolo aí, que é o asterístico, ou pode usar uma bolinha também, se for o caso, né? Então aí tem os pontos fora da curva, que são 2 aí, tá? Que eles estão dispersos, ou seja, estão distantes, são valores igual usou lá na apostila, valores atípicos, né, do conjunto de dados, certo? Bom, a medida não precisa ser certinha, assim, tal, na medida, caso vocês forem fazer, né, aí fica a critério de vocês aí, né, aí tem que usar a régua, tá? Agora tem duas atividades para a gente fazer, uma é só para analisar, né, o diagrama de caixa e ver com mais afinco, vamos dizer assim, né, a definição do diagrama, e o último, atividade 14, vamos fazer a 13 a 14, é para construir um diagrama desse daí, tá? Bom, vamos lá, vamos ver os exercícios aqui, a gente vê. Atividade 13, né, um exercício aí adaptado de provavelmente algum vestibular, alguma coisa assim. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Hábitos de Estudo e Atitudes, IPEA, a figura apresenta o box plot das notas dos conjuntos de dados referente às alunas F, feminino, né, dos alunos M, masculino, e de todos os estudantes, ou seja, masculino e feminino. Obrigado pela letra T. Bom, aí está o diagrama. Repara que esse já está na posição vertical, né? Bom, aí tá lá os valores. Repara também na parte do box ali, do retângulo que está no meio, né? A gente percebe que tem o do feminino tá um pouco mais junto, né, os valores. Do masculino está um pouco mais afastado e do todos está, vamos dizer assim, médio, vai, né? Não está comparando com os valores, a gente percebe esta relação. Então isso consequentemente tem um porquê disso que nós vamos analisar aqui, né? Bom, aí aqui na A ele fala para cada conjunto de dados estime, tá? Então o que a gente faz ali? Vocês podem até voltar lá depois lá no desenho, né, no diagrama. Ele não vai ter valor certo, tá, para poder analisar, né? Então a gente vai ter que estimar. O que é estimar? Você vai colocar um valor que você acha provável ali analisando o conjunto de dados, tá? Então não vai ser um valor certo, né? Um aluno vai colocar de uma maneira, uma aluna pode colocar de outra maneira e assim vai, tá? Então é uma estimativa, é um valor aproximado pelo que você está vendo do desenho ali, tá? E aí colocar do primeiro e do terceiro quartis. Eu fiz o seguinte, eu organizei mais ou menos da tabela, né? Tem que colocar a mediana do feminino, masculino e o total, o Q1, que é o primeiro quartis, e o terceiro quartis, que é o Q3, né? Então você vai olhar mais ou menos e vai colocar, preencher essa tabela. Eu achei mais fácil fazer assim, tá? Lembrando que é uma estimativa, você vai olhar lá e vai ver mais ou menos o que dá para fazer. Faça uma breve comparação do grupo de alunos e alunas. As mulheres como grupo têm notas maiores do que os homens? Você responde lá sim e não, analisando o box, né? E também o diagrama inteiro, né? Você pode analisar a situação inteira lá para ver os pontos maiores e menores, né? Que grupo de notas está mais disperso? O que você vai perceber? Basta você olhar o retângulo que está no centro daquele diagrama de caixa, né? Como é que você sabe que o grupo está mais disperso? É só você olhar o tamanho daquele retângulo. No caso aí ele compara alunos e alunas, né? Homens e mulheres. Então você vai olhar os dois gráficos, o feminino e o masculino, ver qual deles o retângulo é maior. Se aquele retângulo for um pouco maior, significa o quê? Que o conjunto de dados está mais disperso, ou seja, eu não tenho padrão ou não tenho muita regularidade nos dados. Então o conjunto tem valores que vão variar muito, tá? Então é só olhar lá, comparar os dois e ver qual que está com a maior variação
no retângulo, nos valores principais ali, que apresenta 50% dos valores igual a gente viu, certo? Bom, aí aqui é a C, né? Na apostila não veio a C, né? Era A, B e C, depois a D, não veio, mas aí se quiser acrescentar, acrescenta. Tem uma tabela com a quantidade, né, de cada um desses valores, né, dos femininos, as alunas, e o masculino, os alunos. Está lá as quantidades, está a média e está o desvio padrão das três informações. Ele pede o seguinte: utilize o coeficiente de variação, CV, e compare o conjunto de dados em relação aos resultados obtidos. Qual grupo foi mais homogêneo? Tá? Então aí você vai comparar o grupo que foi mais homogêneo. Para quem não lembra o que significa essa palavra, né? No caso, assim, trazendo para a estatística aqui, acho que fica melhor pelo que a gente estuda, né? Então, assim, a parte de homogênea que ele está falando é a regularidade dos dados, né? Então você vai, o desvio padrão já dá isso, né? Já dá para saber só olhando o desvio padrão, mas como ele pediu para fazer o coeficiente de variação, esse coeficiente de variação ele vai transformar o desvio padrão relacionado com a média, né? Vai dar uma porcentagem desses valores. E a mesma situação do desvio padrão. Quanto mais distante de zero, mais disperso os dados são, né? Então você vai responder qual dessas porcentagens aí que vai dar o menor, né? O menor valor, e consequentemente, dando menor valor, esses dados são mais homogêneos. Aí eu coloquei a formulazinha para lembrar, né? O S é o desvio padrão e o X barra, né? Que ali na apostila só está X, né? É o X barra, que é a abreviação de média, né? Observe a variabilidade dos três conjuntos, feminino, masculino e o total, e conjecture se o gênero no caso masculino e feminino, né, é importante para ajudar a explicar a variação das notas, né? É uma resposta pessoal, né, que daí você coloca aí se o gênero é importante ou não para verificar as notas. Estatisticamente falando, assim, né, as mulheres geralmente têm um rendimento melhor do que os homens, falando assim nos termos escolares, né? Mas no mercado de trabalho, geralmente as mulheres chegam a ganhar até 40%, executando as mesmas funções que os homens, né? Então são as curiosidades da nossa sociedade, né? Então aí vê aí o que vocês colocam aí, tá? Bom, e aí nesse último exercício, a última atividade de hoje é para montar, na verdade ele quer que monte um monte de coisa, mas eu prefiro que vocês montem somente o diagrama de caixa, tá? Que aí dá para ver tudo, mas ele pede um monte de coisa. Então aí tá os pesos, né? Ou massa, né? Melhor dizendo, massa corporal, né? Repara aqui nessa tabela são 50 homens e os dados estão organizados numa ordem crescente, do menor para o maior. Então tem 50 pesos aí para poder fazer a análise. E no caso das mulheres são 40 mulheres aí também organizadas, no caso aí a massa corporal das mulheres do menor para o maior, certo? O que ele pede? Ele pede para fazer tudo, mas só faz o diagrama de caixa, né? Ou box plot, já está ótimo, tá? Comparando esses dados aí do feminino e do masculino. E ele pedia para usar até planilha eletrônica, né? Que é o Excel, né? Mas aí faz aí um diagrama, pode ser na horizontal, pode ser na vertical, você que sabe, né? E aí faz a concentração dos valores aí e verifica se tem pontos, né, fora fora da curva e tal, esse tipo de coisa, né? E aí faz esse daí. Se quiser fazer os outros, pode fazer, mas igual, por exemplo, fazer o desvio padrão de 50 valores é sacanagem, né? É muita coisa.
mas vamos lá, né? Então, na verdade, acho que eu nem vou ler aí, que já tem bastante informação aqui, né? Ele fala para fazer de tudo, tá? Só que eu queria que vocês fizessem só do feminino e do masculino, né? Um para cada, né? Faz do feminino, masculino, não necessariamente nessa ordem, né? Ele pede para fazer o gráfico de ramo e folhas. Se você quiser fazer, faz. Se não quiser, não precisa. E o do box plot ou o diagrama de caixa, que foi o que nós estudamos hoje, aí eu prefiro que vocês façam, né? Então faz do feminino e do masculino separadamente. Então faz lá o cálculo, né? Faz a primeira parte, que começar fazendo a mediana, né? Como é par, então tem os valores centrais ali que você precisa fazer a média, certo? Fez a média, os valores antes e depois dessa mediana, né? Então no caso desse aí são 20, né? 20 no começo, 20 no final, faz de novo a mediana, acha o Q1, Q2 e Q3. E depois faz o cálculo lá para achar o limite inferior, limite superior e ver se existe algum valor fora da curva. Se estiver, você marca lá igual eu fiz lá no exemplo que está na apostila, né? Esse exemplo está na apostila, se encontra na página, deixa eu ver aqui, na página... começa ele um pouquinho, começa na página 177, vai até na página 178, tá? Então aí faz esse, aí já é mais uma nota, né? Eu estou dividindo em temas, né? Do caderno São Paulo Faz Escola. A gente já está terminando algumas atividades aqui, né? Aí a gente vê se a gente, como é que faz aí, dependendo do tempo que a gente tem, tá bom? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp, a gente tenta ajudar. Até quinta-feira. Tchau, tchau.